A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. E gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente,
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de fazer a sua obra, curtindo, comentando, compartilhando, para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui para poder nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos aqui ao sorteio de mais. Vamos sortear uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas numeradas. Vamos aqui à oração para dar início à nossa live. Oração de número 4. Oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas, através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD. E que através do sangue e através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser libertados desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí um número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui dar início no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, contém 5 capítulos. Tá saindo o som, não? Capítulo 4 do livro de 1 João, para o rebanho de número 22 e rebanho de número 21. Uma de nossas redes sociais deu problema, vou estar encerrando e voltando também. Novamente, um momentinho. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Deixa eu estar voltando aqui rapidinho. Para dar continuidade aqui no sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Primeira João, capítulo 4. Voltamos aqui, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo e faço parte dessa igreja virtual aqui. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O primeiro rebanho que foi sorteado foi o rebanho de número 22 e rebanho de número 21. Vão estar meditando no livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, contém 21 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou estar lendo 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Produção, tá tudo normal? Capítulo 4 contém 21 versículos que fala sobre o dom do discernimento. Nos versículos 1, 2 e 3. Amados, não creias em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Tudo normalizado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Voltamos. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Sofonias contém 18 versículos que diz assim: fala sobre os castigos de Judá. Nos versículos 1, 2 e 3.
Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeços, juntamente com os ímpios, exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Escolha aí um número de 1 a 24 para você poder estar fazendo parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Saiu o livro de Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Neemias com 13 capítulos. Capítulo 2 do livro de Neemias para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Neemias capítulo 2 contém 70 versículos, que fala assim: a lista dos que regressaram, nos versículos 2, 3 e 4, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baanã, o número dos homens do povo de Israel, os filhos de Paróis, 2.172, os filhos de Cefatias, 372. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números com 36 capítulos. Números capítulo 6, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Números capítulo 6 contém 27 versículos, que fala sobre o voto do Narizeu, o voto do Narizeu, o voto do Narizeu, nos versículos 4, 5 e 6. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor Santo. Será deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Opa, já pulou um aqui. Vai estar meditando no livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Vamos aqui no livro de Lucas com 24 capítulos. Capítulo 22 do livro de Lucas para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Capítulo 22 contém 71 versículos, que fala assim: os soldados zombam do nosso Senhor Jesus, nos versículos 63, 64 e 65. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendo-lhes os olhos, feriram-no no rosto, e perguntaram-lhes, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outros muitas coisas diziam contra ele, blasfemando.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, contém 13 capítulos. Livro de Hebreus com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 9 do livro de Hebreus, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Capítulo 9 contém 28 versículos, que diz assim: a purificação do santuário celestial, nos versículos 23, 24 e 25. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purifiquem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para agora aparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo, se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entrar no santuário com sangue alheio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 96, que diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldições sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Essa passagem está escrita no livro de Malaquias, capítulo 3, e nós, das 12 igrejas virtuais que cremos no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como está escrito na Bíblia Sagrada, estamos afirmando que quem tem autoridade para fazer o culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus são os reis e sacerdotes que foram nomeados pelo Senhor Jesus o Cristo. E se eles não entregarem as ofertas e os dízimos aos sacerdotes, se tornam ladrões e não deixam de receber e não só deixam de receber a proteção e prosperidade do Senhor Deus, como também receber pragas e maldições. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 96, dentre as mais de 100 denúncias, com prêmio somado de mais de 630 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares, e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 57 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja paz, a graça e a alegria
do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que toda obra maligna, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra, sendo ministrada, que é viva, é vida, é espírito e vivifica, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha aí o seu número de rebanho para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par e 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios. Para os rebanhos de número 14 e número 13 estarem meditando. Contém 31 versículos que diz assim: fala sobre os dons do Espírito Santo. Nos versículos 4, 5 e 6. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 16 par e rebanho de número 15 ímpar. 16 par e 15 ímpar. Graças a Deus. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Marcos, com 16 capítulos. Marcos, capítulo 3, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Marcos, capítulo 3, contém 35 versículos, que diz assim: a escolha dos 12 apóstolos, nos versículos 15, 16 e 17. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariote, o que o entregou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. 12 par e 11 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu, com 2 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para vocês estarem levando a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira. Saiu Ageu, capítulo 1, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: fala sobre a negligência na reconstrução do templo.
nos versículos 2, 3 e 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. 2 Timóteo, capítulo 1, contém 18 versículos, que diz assim: exortação e a fidelidade no ministério. Nos versículos 11, 12 e 13. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par, e 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Jeremias, com 52 capítulos. Livro de Jeremias, com 52 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jeremias para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Jeremias, capítulo 4. Contém 31 versículos, que diz assim: predições de juízo e castigo, nos versículos 1, 2 e 3. Se te converteres, ó Israel, diz o Senhor, para mim, e se tirares as suas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. Nele se bendirão as gentes, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Perdão. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios é o livro da sabedoria, com 31 capítulos. Vamos aqui, 31 capítulos no livro de Provérbios. Capítulo 4 do livro de Provérbios para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Provérbios, capítulo 4, contém 27 versículos, que diz assim: a supremacia da sabedoria. Nos versículos 5, 6 e 7. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te afaste das palavras da minha boca. Não abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Sabedoria antes de tudo, adquire sabedoria. Para isto, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para o nosso recado, que diz assim:
Muita atenção! Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês aqui mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, que diz assim na denúncia de número 61. Muita atenção! As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados, para quem provar que são mentiras, já ultrapassa mais de 630 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 6. Oração de número 6 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando. Saiu o livro de Amós com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós com 9 capítulos. Amós capítulo 6. Amós capítulo 6, que contém 14 versículos, que diz assim: a indiferença da nação. Nos versículos 3, 4 e 5. Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estende sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Esther,
com 10 capítulos. Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, contém 22 versículos, que fala sobre o banquete de Assuero. Nos versículos 1, 2 e 3. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e os seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 12 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 12 do livro de 2 Coríntios contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre a visão de Paulo, nos versículos 2, 3 e 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Samuel. Capítulo 3 do livro de 2 Samuel contém 39 versículos, que diz assim: Davi lamenta a morte de Abner. Nos versículos 36, 37 e 38. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como todo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 41 do livro de Ezequiel. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Então faça sua pergunta mentalmente aí, para no final dessa nossa live o Espírito Santo estar te respondendo. Capítulo 41 do livro do livro de Ezequiel contém 26 versículos, que diz assim: medidas, divisões, salões e adornos do templo. Diz assim nos versículos 9, 10 e 11. A grossura da parede das câmeras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam por dentro. Entre as câmeras havia largura de 20 côvados por todo o redor da casa. E as entradas das câmeras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo.
Segunda João contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 4, 5 e 6. Muito me alegro por achar que alguns de meus filhos, alguns de teus filhos, andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sai o livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos, que diz assim: saudação e graças, glórias ao nosso Senhor Deus, nos versículos 1, 2 e 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, por causa da esperança que vos está reservado nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras com 10 capítulos. Capítulo 1 do livro de Esdras. Capítulo 1 contém 11 versículos, que diz assim: Ciro convoca os judeus para reconstruírem o templo. Nos versículos 2, 3 e 4. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás de algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão contém um capítulo. Filemão com apenas um capítulo. Livro de Filemão. Vamos aqui no livro de Filemão com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: fala sobre o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 6, 7 e 8. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há em Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Não deixe de nos seguir ou se inscrever, dependendo das redes sociais que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos aqui ao capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, que contém 12 versículos. Ação de graças e orações. Nos versículos 5, 6 e 7.
prova clara do justo juízo de Deus, para que sejas havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que deem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Jó, com 42 capítulos. Capítulo 3 do livro de Jó. Jó, capítulo 3. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 3, que contém 26 versículos, que diz assim, fala sobre a lamentação de Jó, nos versículos 1, 2 e 3. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Vamos aqui, Deuteronômio, capítulo 4. Contém 49 versículos, que diz assim, na planície de Moabe, nos versículos 4, 5 e 6. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim faças no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo e nação sábia é entendida. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui, deixa eu ver se vai dar para apresentar mais uma denúncia. A denúncia de número 88, que diz assim, e dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com mortes a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Nessa passagem de Apocalipse, capítulo 2, o Senhor Jesus está alertando a igreja que, se não mudarem suas obras, até mesmo seus filhos serão castigados. Tudo por causa das más obras do seu líder, que teve tempo de se arrepender e não se arrependeu. E todos que estiverem praticando ou se omitindo de repreender as más obras do líder serão destruídos, tantos eles como seus filhos também. Como o próprio Senhor Jesus afirma nesse texto, e em diversos outros, ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras.
E saiba que as obras e frutos do seu líder também influenciam no seu julgamento final. Examine também em Mateus 15 com foco no versículo 7 a 9 e em Mateus 23 com foco no versículo 13 a 15. E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que todas as obras suas e deles estão perfeitas, sem adulterar, acrescentar, nem omitir nada do que está escrito, e provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que não somos e nem temos nada do que é necessário para a sua vida nessa terra e na porvir, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 88, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras e que nós estamos errados, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares, e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 49 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher o número de 1 a 24 para o Espírito Santo verdadeiro do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Então escolha aí, meditem um número de 1 a 24, que agora você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Se você meditou e escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 João capítulo 4, número 11, Sofonias capítulo 1, número 21, Neemias capítulo 2, número 17, Números capítulo 6, número 19, Lucas capítulo 22, número 9, Hebreus capítulo 9, número 23, 1 Coríntios capítulo 12, número 13, Marcos capítulo 3, número 3, Ageu capítulo 1, número 20, 2 Timóteo capítulo 1, número 1, Jeremias capítulo 4, número 5, Provérbios capítulo 4, número 10, Amós capítulo 6, número 22, Esther capítulo 1, número 15, 2 Coríntios capítulo 12, número 8, 2 Samuel capítulo 3, número 16, Ezequiel capítulo 41, número 24, 2 João capítulo 1, número 7, Colossenses capítulo 1, número 14, Esdras capítulo 1, número 6, Filemão capítulo 1, número 2, 2 Tessalonicenses capítulo 1, número 12, Jó capítulo 3 e número 18, Deuteronômio capítulo 4. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui agora para os nossos recadinhos finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver.
e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministério e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live. Gratidão pelo seu Espírito Santo, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem manipulação, sem emoção ou sentimento do ser humano. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, convidando outras pessoas para se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo ou nos acompanhando, porque lembrando que todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de todos. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.